Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula. Aqui é o professor Leandro Santana e a aula é de Gestão Industrial e estamos na 9ª aula e vou dizer que será mais uma aula muito importante. Aliás, todas as aulas são importantes porque o conhecimento ele é muito importante. Na última aula nós fizemos cálculos, né? Essa não terá cálculos, não haverá necessidade de fazer cálculos. E vamos falar sobre prêmio de segurança no trabalho. Será que será prêmio ou gambiarra? Vamos ver. Então, 13º qualificado, número 13 tem gente que fala que dá sorte e outros que dá azar, né? Mas a superstição diz que dá azar. Bom, olha só isso aqui, gente. Isso é uma gambiarra, né? Perigo. 12º, vai fazer uma manutenção no ar-condicionado. Um segura daqui, outro dali, né? Será que dá certo isso? 11º, fazer uma manutenção no carro, né? Olha só. O que seria isso aqui? Uma madeira? Segura mesmo? Olha, colocou até uma pedra aqui para calçar o carro. Olha, subir numa árvore dessa. Será que está apoiado aqui na caminhonete? Sem cinto, sem nada. Olha, ele está apoiando onde lá em cima? Olha que interessante aqui, né? Colocou as madeiras, calçou com quem? Com os fardos de grama? E a escada está em cima ou atrás aqui do caminhãozinho, hein? 8º. Haja coluna, hein? Será que tá pesado isso aí? Aqui deu ruim, né? Aqui já deu ruim. Uns apoiando a escada na rede elétrica, o outro lá em cima. Parece que faz balé até, né? Aqui a alta tensão, olha que perigo. 2 pessoas aqui. Esse aqui consegue, né? Vai fazer a manutenção. Acho que deu algum problema na hélice, ele tá tentando arrumar. Excesso de altura aí, de empilhamento, né? Parece que deu ruim também, né? Mas pra que tá virado aí de roda para cima? Primeiro classificado, principalmente para o vencedor, né? Para os homens, os meninos aí têm coragem? Eu não. E menção honrosa, né? Olha, isso daqui é um andaime, né? E para compensar a diferença de altura, colocou cadeira, calços. Maravilha. Prêmio Júri Popular. A empilhadeira não chega até lá, né? Nós vimos em logística sobre a empilhadeira, colocou uma empilhadeira sobre a outra. Bom, segurança é coisa séria. Eu ia até colocar um vídeo aqui, porém o vídeo seria muito impactante, tá? E tem pessoas que até passaria mal de ver o que causa os perigos aí de uma falta de segurança. Então, segurança é coisa séria e empresas éticas e responsáveis preocupam-se não somente com a qualidade do serviço prestado aos clientes, mas também com a satisfação e bem-estar dos seus funcionários, das pessoas. Tem que zelar pela integridade física das pessoas, né? Porque além do impacto do trabalho na sociedade e no meio ambiente. Então, empresas éticas e responsáveis pensam nisso, não somente em lucro, pensam também nas pessoas, no meio ambiente. Tá?
Então nós vamos falar hoje sobre segurança no trabalho. O que é um acidente, né? A legislação aí, o acidente no trabalho, que o artigo 139, né? Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, vamos ver, lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução aí da capacidade para o trabalho permanente ou temporário. A gente vai ver aí sobre lesão corporal, perturbação funcional. Então, vamos lá. O que é um acidente, né? Acidente é um ato infeliz que resulta em ferimentos, danos ou perdas e pode ser casuais ou não, né? Então o acidente não é obra do acaso, e sim causado aí por uma sucessão de falhas. Então, sabendo disso, ou seja, sabendo das falhas, o que precisamos é detectá-las e impedir que elas reincidam, ou seja, ocorram novamente, de modo que elas não se repitam, né? Então, deste modo, precisamos aí prever e evitar qualquer tipo de acidente. Todo acidente tem uma causa que precisa ser investigada para que seja definida. E, em geral, os acidentes são uma combinação aí de fatores, entre eles humanas e falhas de materiais. Então, o acidente não escolhe hora e nem lugar, e grande parte deles ocorrem aí porque os trabalhadores encontram-se despreparados para enfrentar os riscos. Então nós vamos ver aí os riscos também. Ou muitas vezes com excesso de confiança sobre, eu sei fazer essa atividade, é tranquilo, não vou usar o equipamento de proteção, e acaba acontecendo. Eu conheço essa máquina há tanto tempo. Excesso de confiança, tá? Bom, falando da legislação, né, do trabalho, então a gente ia ver o ponto que era referente aí a segurados especiais. Então, os segurados especiais são os trabalhadores rurais que produzem aí em regime de economia familiar, sem utilização de mão de obra assalariada. Então estão incluídos nessa categoria os cônjuges, os companheiros e os filhos maiores de 16 anos que trabalham aí com a família em atividade rural. Também são considerados segurados especiais, pescador artesanal e o índio que exerce a atividade rural e os familiares que participam aí da produção, que é regime de economia familiar. Então eu falei também de lesão corporal. O que é a lesão corporal? É qualquer dano produzido no corpo humano, seja leve, como por exemplo um corte no dedo, ou um grave, como a perda de um membro. E a perturbação funcional? É o prejuízo, né, permanente ou transitório de qualquer órgão ou sentido. Exemplo, a perda de visão, a diminuição da audição, convulsões aí, por exemplo, provocado por uma pancada na cabeça. Então, vimos aí o que é um acidente, falamos sobre a legislação, aí, lesão corporal e até mesmo a perturbação funcional. Então, como a gente falou de lesões, né? Quais são as lesões mais frequentes? São as mais frequentes registradas em diferentes ambientes de trabalho, são caracterizadas no corpo dos trabalhadores a partir de diferentes partes atingidas nos acidentes. Isto é, verifica-se dedo, pé, joelho, perna, articulação do tornozelo e antebraço representam 56% das partes do corpo com mais lesionadas, né?
que ocorrem mais acidentes são nessas partes do corpo. Então, mais da metade aí das partes lesionadas que ocorrem no corpo estão aí concentradas em dedos, pé, mão, joelho, perna, articulação do tornozelo e antebraço. Então a gente precisa falar também dos riscos aí no trabalho, né? E os riscos ambientais podem ser aí através de agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente e riscos ergonômicos. Depois a gente vê o que é ergonômico. Podem causar danos à saúde do profissional, função aí da natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição ou falta de equipamentos de proteção aí apropriados. Então, agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e ergonômicos, vamos falar um pouquinho deles, né? Sobre esses riscos de trabalho. Então vamos lá citar alguns exemplos, né? Agentes físicos são considerados agentes de risco físico as diversas formas aí de energia a que possam estar expostos trabalhadores, tais como ruídos, máquina fazendo muito ruído, até mesmo vibrações, pressões anormais aí, temperaturas extremas, tanto quanto calor quanto frio, né? Radiações. Já os agentes químicos são considerados agentes de risco químico a substâncias, compostos ou produtos aí que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, que podem ser absorvidos aí por via respiratória, ou através da pele, ou por ingestão. Agentes biológicos são considerados aí as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Já os riscos de acidente, qualquer fator que coloque o trabalhador aí numa situação vulnerável ou numa situação aí de perigo e possa afetar a sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. Então, olha só, quais são eles aí? O arranjo físico, né? O layout inadequado, falamos sobre layout, né? Máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, entre situações de risco aí que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Já os riscos ergonômicos, qualquer fator aí que possa interferir as características psicofisiológicas do trabalhador, causando aí desconforto ou afetando a sua saúde. Vamos lá aos exemplos, né? Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, jornadas de trabalho prolongadas, né? Monotonia e repetitividade, entre outras situações aí causadoras de estresse físico ou psíquico. Muito bem. E aí, se a gente falou de ergonomia, é muito importante falar sobre o que está escrito ali. É ler e Dort? Não, é ler. Então vamos saber o que é cada uma delas, né? Então ler é
lesões por esforços repetitivos. Você fica fazendo sempre aquele movimento repetitivamente. E o DORT são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então são as doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros. A constatação é do Estudo Saúde Brasil pelo Ministério da Saúde. Então, LER e DORT. Então a ocorrência aí de LER e DORT é maior aí nos profissionais que atuam nos setores da indústria, comércio, alimentação, transportes e serviços domésticos, limpeza. Nas profissões como os faxineiros, operadores de máquinas fixas, os alimentadores aí de linha de produção e os cozinheiros são os mais atingidos com algum desses problemas de saúde no trabalho. Bom, a LER e o DORT são decorrentes de utilização excessiva do sistema que movimenta o esqueleto humano e da falta aí de tempo para você se recuperar. Então, caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas de aparecimento quase sempre em estágio avançado, que ocorre geralmente nos membros superiores, tais como dor, sensação de peso e fadiga. Então, algumas das principais que acometem os trabalhadores são lesões aí no ombro, inflamações nas articulações e nos tecidos que cobrem os tendões. Então tem aqui, né, ó, a imagem, né, as dores aí no pescoço causadas aí por LER ou DORT, força excessiva aí na musculatura, formigamento nas pernas. Então são os sintomas da falta de ergonomia. Então aqui a posição que a pessoa tem que ficar com uma melhor postura, né, ergonômica. Então o que é ergonomia, né? Um estudo científico aí das relações entre o homem e a máquina, visando aí uma segurança e eficiência ideais aí no modo como um e outra interagem, tá? Então tem que haver, né, a otimização das condições do trabalho humano por meio de métodos da tecnologia e do desenho industrial. Então vamos ver que ações são necessárias, né, e o que é esse tal aí de CEREST. Então, vamos lá. Então, ação de prevenção. Então, é necessário, né, prevenir agravos como esse. Então, o Ministério da Saúde recomenda aos trabalhadores a atenção à norma reguladora 17. Muitas vezes vocês vão ver a abreviação dessa NR, né? Quando vê NR é norma reguladora. Então, é NR 17, que estabelece aí parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, aí, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Também é importante que os trabalhadores promovam ações de educação em saúde aos trabalhadores, né, em conjunto com os centros de referência em saúde do trabalhador, que é o tal de CEREST de cada região. Então, o que é esse CEREST? Um serviço especializado no atendimento à saúde do trabalhador. Tanto os que já se acidentaram, né, tanto os já acidentados no trabalho, como para uma atuação preventiva. Essa é a melhor, né? Atuação preventiva. E tem como principal objetivo aí a implantação da atenção integral à saúde do trabalhador no SUS. Isso aí.
Muito importante aí a atuação do CEREST. Quando a gente fala de segurança, é importante nós falarmos aí de EPI e EPC. Vocês já devem ter ouvido falar, mas vamos lá, né? Se estamos falando sobre segurança do trabalho, o EPI é o equipamento de proteção individual. Ah, tem a foto aqui abaixo, né, de alguns EPIs. E também vou mostrar alguns que eu tenho aqui. E EPC, né, equipamento de proteção coletiva. Olha, são avisos. O extintor é coletivo, né? Não é só para proteger uma pessoa. Alguma sala que precise de diminuição de ruídos, né? Então coloca-se uma sala acústica, então é para coletivo. Então vamos lá, falei que ia mostrar alguns EPIs, né? Olha, eu tenho aqui, até caiu aqui um EPI. Volta. EPI. Vamos lá. Aí, tá vendo? Aqui. Volta. Aqui. EPI. Então, um abafador, ó. Um abafador para diminuir ruídos, né? Olha, óculos de segurança de trabalho. Tem aqui também, olha, uma máscara para proteger aí na hora que o operador estiver fazendo solda. Olha, também um outro tipo de óculos aqui, né? Depende da ocasião, para qual tipo de função, né, atividade ele vai realizar. Luvas, né, de proteção, e tem vários tipos de luva também, aventais, mangote. Aqui é um mini capacete, mas na realidade é para colocar aqui vai dentro, o plug de ouvido, né? Similar assim a um fone, mas é para proteger de ruídos. E o profissional, né? Existe... vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos aí de proteção individual, antes de falar do técnico de segurança, né? Os profissionais. Então, os equipamentos de proteção aí são utilizados quando não se pode mais neutralizar, né, as ações que causam risco ao trabalhador. Então, o EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual aí utilizado pelo trabalhador, destinado aí à proteção contra riscos capazes de ameaçar sua segurança e sua saúde. Então, o uso desse tipo de equipamento poderá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. Ou seja, quando as medidas de proteção e prevenção coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para atenuar os riscos e não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças do trabalho. E o EPC, né? São dispositivos aí utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes ao processo, tal como aí, ó, eu falei, né? O enclausuramento acústico de fonte de ruído, a ventilação nos locais de trabalho, sinalizações de segurança, a proteção aí de partes móveis, de máquinas e equipamentos. Então, o EPI será obrigatório somente se o EPC, né, não atenuar os riscos completamente ou se oferecer proteção parcialmente. Então, compete aí ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é a sigla SESMT, recomendar ao empregador o EPI adequado aí ao risco existente em determinada atividade, ambiente ou situação. Os tipos de EPI
utilizados podem variar de acordo com o tipo de atividade ou do risco que poderão ameaçar aí a segurança e a saúde do trabalhador. Vamos lá, tais como o protetor auditivo, né? Abafadores de ruído que eu mostrei, protetor auricular, que pode ser aquele plug, proteção respiratória, máscara e filtro, proteção da cabeça dos capacetes, das mãos e braços, luvas aí, mangotes, das pernas e pés, sapatos, botas, botinas, proteção contra quedas aí, cintos de segurança, cinturões. Então, dentre essas atribuições exigidas pela NR6, o que é a NR mesmo? Norma reguladora, cabe ao empregador as seguintes obrigações: adquirir o IPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso por parte dos colaboradores, dos trabalhadores, né? Oferecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional. Nada de gambiarra, né? Nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho e orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, né? A guarda e sua conservação. E substituir imediatamente o IPI quando danificado ou extraviado. E responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Então, falamos aí sobre EPI e sobre EPC. Agora sim, vamos falar sobre o engenheiro e técnico de segurança do trabalho. Lembrando que dia 27 de novembro é o dia do engenheiro e do técnico de segurança do trabalho. Afinal, quem que é esse engenheiro e técnico de segurança aí do trabalho, tá? Então, e existe uma diferença entre um e outro, né? Então a diferença básica é que o engenheiro de segurança do trabalho cuida da parte burocrática do departamento e usa de suas atribuições para melhorar o ambiente do trabalho. E já o técnico de segurança do trabalho coloca em prática as orientações do engenheiro. As empresas, elas estão se preocupando cada vez mais na prevenção aí de acidentes e também na segurança dos seus colaboradores, seus funcionários. Por isso, o mercado de trabalho para esses profissionais também cresceu e está bem amplo, se você tiver interesse, né? Com isso, eles podem atuar aí em diversos locais. Contudo, segurança do trabalho, um técnico, né, um engenheiro, ele pode exercer sua função em empresas públicas, privadas, órgãos públicos que contenham empregados aí pela CLT e também como prestador de serviços nas empresas em geral. Então falamos um pouquinho aí desses profissionais aí que atuam, que se preocupam com o bem-estar das pessoas no trabalho. Quando a gente fala também de segurança, é muito importante abordar esses dois assuntos, que é ato inseguro e condição insegura. Então, o ato seguro e inseguro, né, são situações aí que o empregado se coloca em risco, estando ciente ou não das consequências. Já a condição insegura é caracterizada aí quando o ambiente de trabalho apresenta perigo aos funcionários. São muitas as possibilidades, né? Então, vamos lá, algumas ações aí antes definidas como ato inseguro. Uso de equipamentos de forma errada ou roupas inadequadas. Utilizar máquinas sem permissão ou sem habilitação. Eu sei dirigir carro, vou dirigir empilhadeira. Não pode, você tem que estar habilitado, você tem que estar qualificado. Trabalhador que se recusa a utilizar o IPI
Limpar e ajustar máquinas em movimento. Olha só que perigo. Realização de brincadeiras perigosas no ambiente de trabalho. Tentar ganhar tempo e improvisar na utilização de ferramentas inadequadas. Você viu lá quanta improvisação logo no começo da videoaula? Consumir bebidas alcoólicas ou outras substâncias entorpecentes durante a jornada de trabalho. Trabalhar operando equipamentos com sono ou distraído. Tarefas aí que envolvem a altura sem a devida segurança, como o uso do cinto. Então, existe uma portaria aí do Ministério do Trabalho, que é 84/09, que revoga o ato inseguro dentro da legislação, evitando que os trabalhadores sejam responsabilizados por acidentes dentro do local de trabalho. A ideia é que uma pessoa jamais se acidentaria propositalmente. Então, assim, as empresas, mesmo com ato inseguro, são responsabilizadas aí por esse ato, cabendo a elas a tarefa aí de criar métodos para informar e conscientizar seus funcionários para proceder de forma correta à execução aí do seu trabalho. Já a condição insegura, né? Vamos lá, os exemplos mais comuns de condição insegura, são muitas possibilidades, né? Máquinas e equipamentos sem as devidas proteções. Falta de treinamento e informação de funcionários. Instalações elétricas defeituosas, fios e cabos desencapados, fiação exposta, né? Falta do equipamento de proteção, o EPI, a ausência de sinalizações de riscos, iluminação e organizações precárias, gambiarras, improvisações, equipamentos, máquinas e ferramentas, alto nível de ruído, passagens perigosas. Então esses são os exemplos mais comuns aí de condições inseguras. Então estima-se aí que as condições inseguras sejam responsáveis por 20% dos acidentes, enquanto os atos inseguros, 80% da responsabilidade. Então, o maior responsável pelos acidentes são os atos inseguros. Então, logo, os trabalhadores são responsáveis pela grande maioria dos acidentes, seja de maneira consciente ou não. Então, e a melhor forma de lidar com esse alto índice consiste aí em oferecer treinamentos constantes para que aprendam a importância dos EPIs, como lidar com os equipamentos e valorizar aí a própria segurança. Então, o maior responsável pela segurança é você. Você olha no espelho, você é o maior responsável aí pela sua segurança. Segurança é coisa séria. Quando a gente fala de segurança também, precisamos falar isso dentro de uma empresa da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e tem em vista aí a prevenção de acidentes e doenças relacionadas no trabalho, que busca harmonizar o trabalho e a prevenção da vida e a saúde dos trabalhadores. Aqui o símbolo da CIPA. Então, vamos ver quais as atividades principais da CIPA. Falarmos sobre CIPAT, né? Que é a Semana Interna da Prevenção de Acidentes, e é prevista em lei, né, para empresas de pequeno, médio ou grande porte. Então, para todas as empresas. Qual o motivo para realizar uma CIPAT e quantas vezes ao ano é necessário realizar uma CIPAT? Então a CIPA, né, já disse, né, ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e é composta por representantes do empregador e dos empregados, aí, de acordo com o dimensionamento previsto, de acordo com o tamanho da empresa. Tá? Então, ressaltadas as
alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. A CIPA é um comitê partidário constituída por empregados, normalmente leigos em prevenções aí de acidentes. Então, quais são as principais, quais as atividades principais da CIPA? Ela tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e auxiliar o SESMT, que é o eu já disse, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O incremento das ações preventivas por parte da CIPA, ele consiste fundamentalmente em observar e expor as condições de risco nos ambientes de trabalho. Solicitar medidas para diminuir e extinguir os riscos existentes. Nós falamos dos riscos lá, lembram? Ou até mesmo neutralizá-los. Debater os acidentes ocorridos, solicitar aí medidas que previnam acidentes parecidos e ainda guiar os demais trabalhadores quanto à prevenção de futuros acidentes. Na CIPAT que nós falamos, Então vamos ver aí, Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Qual que é o motivo? Respondendo, para realizar uma CIPAT. O principal motivo para a realização de uma CIPAT é prevenir e conscientizar os funcionários sobre prevenção de acidentes e doenças que podem ser evitadas. Quantas vezes ao ano é necessário realizar uma CIPAT? Ela deve ser realizada uma vez no ano, no período de uma semana, 7 dias, onde será proporcionado aí aos funcionários, em horário de trabalho, mais conhecimento e informações sobre saúde. Vamos lá, sobre saúde. E para nós, estamos chegando ao fim da videoaula, falar sobre primeiros socorros, que são aqueles atendimentos realizados logo no início de uma emergência e podem ser essenciais para salvar a vida. Olha, teve o primeiro socorro e aí foi essencial para salvar a vida. Bom, telefones úteis aí em caso de emergência, vocês conhecem, SAMU, Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, Disque Intoxicação aí da Anvisa. Então fica aqui aí a Defesa Civil, os números aí, caso a gente precise utilizar em um serviço de emergência, temos esses telefones úteis. Então, vamos lá falar sobre primeiros socorros, São intervenções imediatas e provisórias que têm por finalidade manter as funções vitais aí de um indivíduo vítima de um acidente, ferido que sofreu aí um mal súbito ou está em perigo de vida, até que ele receba assistência especializada. Então os primeiros socorros são essenciais em muitos casos aí para salvar uma vida. Portanto, todos devem ter noções básicas de como agir em certas situações. Então a empresa ela dá curso, ela dá um treinamento, oferece treinamentos aí de primeiros socorros de acordo com a função, Vale salientar aí que em qualquer situação é importante que o socorrista mantenha calma, afaste os curiosos, porque isso tem demais, e garanta que a ajuda especializada aí irá chegar, chamando ou pedindo para alguém, chamar o serviço de emergência. É importante também que a ajuda seja realizada quando se tem aí o devido preparo, pois algumas manobras podem prejudicar mais a vítima. Caso não seja capaz de ajudar efetivamente, ajude a vítima de outras formas. Então procurando ajuda e auxiliando o socorrista, por exemplo. Bom, pessoal, esse foi um assunto com muito conteúdo, extenso e muito importante, porque a segurança tem que sempre estar em primeiro lugar,
Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, manda um WhatsApp, que eu vou responder todas as dúvidas. E não esqueçam, né, de deixar o like, deixa o joinha lá, coloca seu nome completo e a turma, né? E relembrando, quem assiste inclui o nome, ganha o like e o coração, né, que é a presença do ponto adicional. E até a próxima videoaula. Um forte abraço a todos.